Bom, um outro ponto é a questão do movimento da chamada advocacia jovem, né? Recentemente foi aprovado esse plano estadual de apoio aos advogados em início de carreira. Queria que a senhora destacasse como é que tem sido esse suporte para esse grupo, né, que está iniciando na advocacia. Começar é sempre difícil, né? Em qualquer lugar. Eu até brinco e falo, você pode ter 40, 50 anos. Se você começa num lugar novo, numa função nova, você sempre tem um desafio. Sim. E começar numa profissão envolve desafios imensos. A gente sabe disso. Então, aquilo que eu falei no começo, né? Esse desafio de atuar por toda a advocacia, mas fazer mais por quem precisa mais. O bacana do plano é que, na verdade, quase tudo que está no plano a gente já faz. Porque a gente tem uma história, né, assim, de atuação em prol da jovem advocacia. Existe a cláusula de barreira de 5 anos. Então, quem tinha menos de 5 anos de OAB não poderia integrar o conselho. Essa cláusula diminuiu para 3 anos. Mas veja que a gente tem essa realidade. E aí vem aquela premissa que eu falei. Não é só você fazer para, é você fazer com. Como é que você está ali pensando numa política para um jovem advogado se você tem 15, 20 anos de formado? Hermes até conta que quando ele, formou a comissão da jovem advocacia, eram todos homens mais velhos e brancos. Acho que tinha uma pessoa negra, enfim. Então, como é isso? Né? Como é que funciona isso? Então, Luiz Viana, ele criou o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Já que não tinha como jovens integrarem um conselho, criou um conselho consultivo para que os jovens advogados debatessem os seus problemas, os seus desafios e apresentassem propostas para a gestão, para o triênio, para o conselho. Então, veja que isso é um valor nosso já, né, histórico, e isso tem feito com que a gente já tenha, ao longo dos anos, venha implementando muitas ações, o desconto, que é algo que eu sei que faz muita diferença. Alguém pode pensar assim, é pouco dinheiro. Não é, para quem está começando uma carreira, não é. Faz toda a diferença, o desconto de 50% na anuidade. E chegar junto na parte de formação mesmo, de apoio, sabe, Camila? Eu me lembro, assim, a minha ansiedade, assim, na hora de eu assinar a minha primeira petição. Tipo assim, porque quando você assina como advogada, é sua OAB ali, né? Sim. E às vezes você tem dúvida. Eu estava esses dias relembrando, né, minha primeira ação, eu sozinha, e na época não tinha Jus Brasil, não tinha modelo, então eu abri lá a página em branco no Word, excelente, do zero. Não tinha Google. Não tinha Google, então você lá, poxa, e aí você dá aquele frio na barriga. Então, a gente tem o programa do 6º ano, que é um programa que busca apoiar o advogado nesse primeiro ano, depois da formatura. Uma quantidade imensa de benefícios que hoje, na verdade, existem. A maioria, na verdade, é para toda a advocacia. Mas a gente organizou eles para apresentar para o jovem advogado. Você sabia que a OAB dá recorte das publicações gratuitamente? 3. Então, você não precisa gastar o dinheiro contratando uma empresa para isso. Você sabia que a OAB tem um programa de gerenciamento de processos? Ou seja, ao invés de você contratar um particular pago, você tem como usar o meu escritório virtual, e nesse meu escritório virtual você vai cadastrar seus processos, você vai gerar relatório para o cliente, você vai controlar seus prazos. Então, esse suporte que o advogado tem e que faz muita diferença, porque na hora que você tem uma sala da OAB com computador, internet, câmera que ele faz audiência, o Jus Brasil gratuito, no acesso ao Jus Brasil gratuito na máquina. O advogado jovem ele pode chegar ali, fazer a petição dele, protocolizar, ele tem como gerar os relatórios e gerenciar os processos, fazer audiência, a sustentação oral, e tudo na estrutura da OAB, ou seja, sem custo, facilita muito. Então, a gente tem uma série, né, de ações pensadas exatamente para a jovem advocacia e nessa perspectiva prática. As nossas audiências simuladas, teve uma que o Zoom, ele tem limite, né, de 1.000 pessoas. Teve uma audiência simulada que a gente fez no OAB que a sala estava lotada, o nosso auditório cabe em 120 pessoas, a gente abriu uma sala ao lado, então tinham mais de 200 advogados na OAB e mais de 1.000 advogados no Zoom. Porque é um projeto muito bacana. A gente convida um juiz, a gente convida, se for criminal, um promotor. E aí tem um caso, a depender tem as testemunhas, e as pessoas podem levantar a mão e fazer pergunta. Então, é um projeto sensacional da OAB Jovem. E aproveitar para agradecer
essa nossa OAB Jovem, porque, como eu falei, né, Sarinha Barros e toda a OAB Jovem, é esse compromisso de pensar essas ações. Por que é tão bacana? Por que dá tanta gente? Porque é exatamente as dúvidas que eles têm, que não são necessariamente as minhas dúvidas, né? Sim. Eu acho que na prática é diferente. Né? Exato. Bom, só pontuar agora sobre a questão da inadimplência. Já pontuou antes uma pincelada, mas hoje a OAB ela tem 72 mil inscritos, se eu estiver errada, pode me corrigir. E cerca de 57 mil desses estão ativos, né? No último balanço divulgado pelo Conselho Pleno, o índice de inadimplência ultrapassava os 40%. Vocês chegaram a fazer algumas movimentações de reduzir em 20% a anuidade para esse ano, um programa de refinanciamento, mas quais são esses principais obstáculos para lidar com esses inadimplentes e essas questões das sanções, né? Porque por um período, não ainda na sugestão, mas chegaram a ser proibidos de acessar os sistemas da OAB e tudo mais, mas como é lidar com esse cenário assim, de inadimplência? Hoje o número é maior, né? Então hoje a gente tem mais de 80 mil advogados inscritos e os ativos estão em torno de 63 mil. Então a gente já tem uma advocacia ativa maior. E a nossa adimplência, né, hoje já está, eu não vou me lembrar agora de cabeça o número, mas a última vez que eu chequei, a gente já tinha conseguido aumentar, assim, positivamente a nossa adimplência, que estava já na casa dos 60% e alguma coisa, então a gente conseguiu sair da casa dos 40% de inadimplência. Isso tem a ver com uma série de medidas que a gente vem adotando. Eu acho que esse desconto que a gente concedeu para o pagamento à vista até 19 de janeiro foi algo muito positivo, porque ele privilegia a adimplência. Se eu reduzo a anuidade para todo mundo, o adimplente e o inadimplente, ele tem ali um tratamento que não necessariamente é justo. Então, essa medida foi uma medida muito boa, porque a gente conseguiu, com isso, subir o nosso percentual de adimplência e, ao mesmo tempo, prestigiar o advogado também adimplente. Eu não conheço uma instituição que faça tanto pelo seu profissional quanto a OAB. Não tem. Eu já futuquei, posso... Está errado, alguém me mostra. Mas as instituições, nunca vi uma que faça tanto. Mas a gente só pode fazer tanto em razão também dos recursos que a gente tem, que permite 240 salas, são 37 subseções, plantão de prerrogativas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a rede de voluntários, mas tem uma estrutura. Tá? Então, quando a comissão de prerrogativas se desloca, eventualmente, é óbvio que, a depender da situação do lugar, vai ter um carro da OAB que vai levar ali a comissão de prerrogativas. Então, essa estrutura, né, ela tem um custo. Então, todos esses benefícios, eles precisam, né, dessa importância dessa anuidade. Agora, eu acredito que a melhoria também nesses serviços e nesses benefícios, eu consigo perceber o advogado falando, poxa, eu tenho aqui esses serviços, eu tenho um curso da ESA, eu tenho um serviço da CAAB, eu tenho, né, a OAB aqui chegando junto, a sala na minha subseção. E a gente tem alguns programas bacanas, por exemplo, como Anuidade Zero. Eu já comecei a ouvir depoimentos dos advogados dizendo que já diminuíram muito a anuidade deles, porque esse sistema da Anuidade Zero é tipo um cashback. Então, você compra coisas que você já compraria, inclusive muitos sites de lojas que os advogados compram normalmente. Eu não vou falar o nome de uma para não ficar aqui fazendo propaganda. Mas muitos sites que as pessoas no seu dia a dia compram, quando ela cadastra pela OAB, ela vai gerar um crédito para o pagamento da anuidade. Então, ela pode chegar ao final do ano e, na hora de pagar a anuidade no ano seguinte, não ter nada a pagar de anuidade. Não é que a OAB não vai receber. A OAB vai receber o cashback. Então, ela ali, comprou uma TV, comprou um computador, comprou um livro, e tem uma parte daquilo ali, ela pagou o que ela já pagaria mesmo pelo produto, mas se ela usa o sistema, o programa do Anuidade Zero, uma parte daquela compra dela reverte em cashback para o pagamento da anuidade. Então, isso é muito bacana. Mas, às vezes, a advocacia não sabe, não conhece. Mas esse programa também está ajudando a gente a melhorar. Mas como fazer, então, a conhecer, a advocacia a conhecer? A gente tem um aplicativo do Anuidade Zero, tem até um Instagram só do Anuidade Zero, para a gente divulgar os sites, porque a gente também enche o Instagram da OAB com esses conteúdos, então a gente criou um Instagram só para isso. E no site da OAB você vai achar lá todas as informações também,
e vai poder baixar o aplicativo. Pode botar lá nas lojas de celular, né? O Anuidade Zero, que vai estar lá, o aplicativo. Bom, então. Agora, falando sobre o perfil, né, da advocacia, no ano passado o Conselho Federal fez o primeiro censo para traçar esse perfil. Muito importante. Que se constatou que a maioria de mulheres, né, no exercício da profissão. O que a nível estadual foi possível fazer a partir desses dados? E sobre outro ponto que chamou muita atenção foi o questionamento em relação à remuneração. Se de alguma forma também vocês chegaram a pensar numa espécie de piso salarial para a advocacia aqui na Bahia, ou quem sabe se isso está sendo discutido também a nível nacional? O perfil da advocacia, para mim, foi assim, uma das grandes realizações da OAB Nacional. A OAB Nacional conseguiu garantir vários avanços para a advocacia, leis muito importantes, a própria Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, a criminalização da violação de prerrogativas da advocacia, algumas prerrogativas da advocacia, se violadas, são crime. Então, isso, enfim, vários. Mas o censo, ele é muito importante. Porque o censo, ele dá um retrato da advocacia justamente para que a gente possa fazer mais e fazer melhor. Então, quando eu conheço, eu consigo pensar o que eu posso, né, fazer melhor para atender essas realidades, essas demandas. Então, o censo, ele tem sido ferramenta para a gente, né, para a gente poder pensar ações para atender a essa realidade da advocacia. E uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha o censo, que nos preocupa é a remuneração, né? O percentual de advogados com uma renda que, inclusive, está abaixo do piso de referência da OAB Bahia. Eu digo sempre que a remuneração, ela é a vida da advocacia, assim, no sentido do sustento mesmo. Alvará é vida para a advocacia, o alvará é a vida do profissional ali, é o que ele vai garantir a ele pagar as contas em casa, os boletos. O boleto chega para todo mundo. Então, a gente tem uma série de ações pensadas para isso. Desde a atuação da Procuradoria. Então, hoje a gente atua como amicus curiae em muitos processos para garantir o cumprimento do CPC. Então, a gente tem uma estratégia hoje de atuar processualmente. A gente não está atuando a favor da advogada Maria, ou Ana, ou Isabel. A gente está atuando na defesa dos honorários da advocacia que têm que ser fixados dentro dos limites do CPC. A gente não pode ter honorários da advocacia fixados abaixo dos parâmetros do CPC. O direito à livre contratação dos honorários, porque tem magistrado que quer se meter no contrato do advogado. O advogado fez ali um contrato e ele quer reduzir. Então, a gente tem atuação em diversos processos. Inclusive, aproveitar, quem está nos acompanhando, basta enviar um e-mail para a Procuradoria, que a gente entra como interessado no feito para fazer essa defesa da lei, fazer essa defesa da remuneração digna e da autonomia, né, do advogado na contratação. Então, essa é uma frente de atuação. A gente também tem impugnado editais de concursos no interior e seleção com honorários aviltantes. A gente oficia, impugna, entra com ações. Então, esse é um outro trabalho também que a gente vem fazendo. E com relação ao piso, né, que seria o salário, o advogado empregado, essa luta nossa, ela é muito antiga. A gente fez inúmeras audiências, a OAB Jovem, inúmeras audiências públicas. Eu não vou me lembrar exatamente o ano, mas acho que talvez 2016, 2017. Diversas audiências públicas para se chegar a um valor de referência. E esse valor de referência, nós tentamos fazer com que ele se tornasse lei. Por quê? Porque, para ele ter uma força vinculativa, ele precisa ser lei estadual. Nós nos esbarramos aí com a questão da competência, porque a competência da iniciativa é exclusiva do governador. Então, para a gente ter esta lei que traga o piso como algo impositivo, a gente depende de uma lei cuja iniciativa é do governador. Isso já vem sido tentado há muito tempo. Nós tivemos uma reunião com o governador Jerônimo, e estávamos à diretoria, nós apresentamos 2 temas, e um tema foi exatamente o piso da jovem advocacia, assim, o piso da advocacia, né? Porque você pode também ter um advogado com 15 anos vivendo essa realidade, formado vivendo essa realidade. Então, essa é uma atuação nossa, mas que a gente depende
do governo do Estado. E como foi a receptividade dele nesse... Naquele momento foi uma receptividade, ele estava no começo do governo e se dispondo ali a tratar do tema. A gente apresentou também um tema do dativo e a gente desde então vem tratando com o secretário já em algumas oportunidades. Né? Então a gente não deixou, não chegamos lá e colocamos e já recebemos o secretário, já fizemos reunião. O secretário está até licenciado agora, mas enfim, fizemos e estamos monitorando o caso. Agora, para além disso, nós temos um piso de referência, que foi aprovado naquela época. Né? E que, inclusive, é óbvio que o valor naquela época foi aprovado 3.500, mas isso em 2017, esse valor corrigido. Né? Então, assim, nós temos um valor de referência, que é o que nós podemos fazer. Isso foi aprovado com base em audiências públicas, foi um valor, enfim, que foi discutido pela própria Jovem Advocacia. Então, esse valor de referência, ele existe. Agora, ele não tem a força vinculativa e isso não depende efetivamente de nós. Agora, a gente tem feito coisas muito bacanas também, de atualização da tabela de honorários. A gente incluiu diversos novos serviços detalhados, né? Porque isso ajuda o advogado na hora de cobrar. E tem uma coisa muito bacana agora, Camila, que a nossa tabela é atualizada todo mês. Ela tem um índice de correção. Então, todo mês, a gente já aplica o índice de correção. Eu sei que a gente não tem uma inflação tão elevada, mas vai fazendo diferença ali, porque todo mês, na hora que entra na tabela, a tabela já está devidamente corrigida pelo nosso índice. Então, isso é uma novidade também nessa gestão. Então, a gente vem enfrentando em várias frentes, né, esse tema, seja o honorário legal do CPC, seja o honorário contratual, seja os concursos, as licitações, seja a questão do salário, né, no caso dos advogados empregados. Então, a gente tem procurado atuar, porque a gente sabe efetivamente a importância da remuneração. Eu digo sempre assim, tudo que um advogado quer é viver dignamente da profissão. Falando dessa questão de honorários, só para pontuar, tem agora a Câmara de Mediação de Honorários, né? Como é que isso funciona e para o advogado que ainda não sabe, que esteja assistindo, para buscar... Projeto quentinho, saindo do forno. E, assim, a repercussão foi muito positiva. Primeiro porque a mediação é um caminho que eu acho que a gente tem que estimular sempre em todo tipo de demanda, né, que envolva discussões sobre direito. E essa iniciativa é uma iniciativa muito bacana, a gente criar uma câmara de mediação. Então, o advogado que ele está com dificuldade de receber os honorários dele, ele pode procurar a câmara e a câmara vai funcionar como mediadora, tentando ali mediar advogado, cliente, para o pagamento dos honorários. Então, um projeto muito bacana. Nosso secretário adjunto, Bira, ficou à frente desse projeto e já... saindo do forno, já está tendo procura já. E como é que faz? Tem algum canal específico? Tem, no nosso site tem o link por qual, né, o advogado vai manter contato, ele vai apresentar o caso, e aí a Câmara vai fazer todo o restante, né? Manter contato com o cliente, marcar a mediação. Está disponível também para o interior, mas aí nesse caso, em princípio, remoto, né? Porque a gente está instalando o começo e aí ampliando. Sim. Né? O projeto.